Veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que lhe creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Durante muito tempo da nossa vida dentro da igreja, eu cansei de ouvir pregadores afirmarem categoricamente que o Senhor Jesus veio exclusivamente salvar os judeus. E pelos judeus terem rejeitado a salvação, esta mesma salvação chegou até as nossas vidas. Mas baseado nesses textos bíblicos que eu acabei de ler, é que eles se baseiam para defender essa tese. Porém, não é isso o que a Bíblia nos diz. E eu quero aqui mostrar para você, biblicamente, a minha argumentação sobre este assunto, tá? Pois quando nós ouvimos falar de que Jesus veio para os judeus, e porque os judeus rejeitaram a salvação chegou até nós, dá até um pensamento de que fomos um erro de percurso. Como ele veio salvar os judeus e os judeus o rejeitaram, e por eles terem rejeitado chegou até nós. Parece que somos qualquer coisa, ou como nós não estivéssemos já participantes desse plano divino desde muito tempo, tá bom? Mas eu quero deixar aqui bem claro o seguinte: o Senhor Jesus não veio salvar exclusivamente os judeus. O plano da salvação, quando se inicia na eternidade, no tempo a qual nós não temos dimensão de qual foi, mas o que sabemos é que houve um plano salvífico. E esse plano salvífico não se restringe apenas à nação cujo nome é Israel. Prova bíblica disso, queridos, é o seguinte: o Senhor Deus, ele se revela à nação de Israel com tríplice propósito: revelar o seu poder, revelar o Messias, tá? E revelar a sua palavra. Israel seria salvo sim, porque eles iam conhecer Deus. Deus iria se revelar a eles. E eles então teriam conhecimento de quem era o Senhor Criador e por isso também se converteria. Mas o propósito de Deus ter escolhido Israel não foi para dar exclusividade e salvação. Não. Deus escolhe Israel para ser o seu agente missionário. Quando a Bíblia nos diz que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, significa que o Messias seria revelado a eles e eles seriam arautos do rei. Eles que seriam o anunciador de boas novas. Então, porque Deus prepara a nação de Israel, a eles foram dados a lei de Moisés, os estatutos, foi dado a orientação espiritual da revelação da sua palavra, a esta a qual eles iriam revelar ao mundo. Eu quero mostrar para você o que eu estou dizendo aqui, que eu tenho base bíblica para estar falando isso aqui. Para você entender o que eu estou querendo dizer. Deus escolhe Israel para ser o agente, ou seja, quem era para estar na minha porta batendo aqui, evangelizando, falando do Messias, a saber, Jesus Cristo, seriam os judeus. Exatamente. Os judeus eram incumbidos sobre essa responsabilidade de evangelizar o mundo. Então Jesus vai para os seus o rejeitam. E todo aquele que agora crê em Jesus, não é apenas salvo, mas ele passa a ser um missionário, aquele que vai anunciar as boas novas de salvação. Eu quero que você abra comigo o livro do Êxodo. Tá? Abre comigo o Êxodo capítulo 19 para você entender com clareza o que eu estou tentando aqui dizer. Ok? Achou? Êxodo 19, versículo de número 3 ao 6. Olha só. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz, e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso te remete a alguma coisa? Tá? Deus está dizendo aqui: olha, Israel, você é minha propriedade peculiar. É através de vocês que eu vou anunciar a palavra ao mundo. Por exemplo, livro do Êxodo, capítulos 9, versículos 16. O que está escrito?
o Senhor Deus, fala para Faraó, mas deveras, para isto te mantive, para revelar o meu poder em ti e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então entenda o contexto bíblico. Israel seria salvo porque Deus se revelaria a Israel. Israel teria conhecimento de Deus e, consequentemente, a salvação viria até eles. Mas o maior propósito de Deus ter escolhido o povo de Israel foi para dar a lei, o mandamento, o estatuto, a organização do tabernáculo, para que através da vida deles, eles fossem testemunho vivo da palavra de Deus às nações. Tá? Quem é hoje a propriedade peculiar do Senhor? É eu e você. Abra, por exemplo, a sua Bíblia aí, 1 Pedro. Olha aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele veio para os seus não receberam, e todos quanto receberam, dele os poderes de serem feitos filhos de Deus, é o que crê em seu nome. Pastor, o que muda na ordem? O que muda é a primazia. A primazia já não é mais dos judeus. Os judeus ficaram incumbidos da responsabilidade de anunciar Jesus Cristo ao mundo. Mas o judeu ortodoxo, a boa parte dos judeus na cidade de Jerusalém, não creem que Jesus Cristo, a qual nós acreditamos, ele é o Messias. Então, a primazia agora é nossa. Eu e você é a propriedade peculiar. É o sacerdote do capítulo 19 do Êxodo, que seria Israel, agora somos nós, entendeu? Prova bíblica disso também, se você abrir comigo o livro de Romanos. Abra aí Romanos capítulo 9. Veja só, observe bem o texto. Romanos 9, a partir do versículo 6 em diante. Olha isso aqui. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Isto é, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte. Filho da promessa não são aqueles que são nascidos da carne, segundo a descendência de Abraão. Isto é, os semitas. Mas aqui Paulo está explicando bem. Filhos de Abraão são aqueles que foram inseridos à promessa feita a Abraão. Eu, você e todo aquele que crê. Entende? Então, é esse ensinamento de que Jesus veio salvar os judeus. E porque os judeus rejeitaram a salvação chegou até nós, isso está equivocado. Jesus veio também para salvar o judeu. Mas quando a Bíblia diz que ele veio para os seus judeus, porque ele preparou este povo, poderia ter sido os brasileiros, poderia ser outra nação, uma nação que Deus escolheu para preparar, para revelar a sua palavra, revelar o Messias, revelar o seu poder, uma nação que Deus preparou para ser o anunciador da chegada do Messias. Então, essa pregação de que Jesus veio para judeu rejeitou salvação e por isso chegou até nós, está equivocado. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 9, que filhos de Abraão não são aqueles que são nascidos segundo a carne, semita, geração de Abraão. Mas filhos de Abraão são aqueles cuja promessa foram feita a Abraão. Então, qual foi a promessa feita a Abraão? Gênesis capítulo 12. O que o Senhor falou para Abraão? Ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu sou filho de Abraão, você é filho de Abraão, porque nós fomos inseridos na mesma promessa feita a este patriarca, cujo nome é Abraão. E a promessa que o Senhor disse para ele, que ele seria pai de multidões de nações, se cumpre no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Diz que diante do Cordeiro estava uma multidão inumerável, incontável, de tribos, nações e línguas de todo o mundo. Todos aqueles que creram na promessa que foi feita a Abraão. Entendeu, querido? Então, quando eu estou falando eu estou explicando isso aqui porque diversas vezes eu ouço pregadores dizer, Jesus veio salvar os judeus. Os judeus rejeitaram e por isso a salvação chegou até nós. Não foi isso que aconteceu. Jesus preparou Israel para ser o anunciador da chegada do Messias. Deu a lei,
deu a profecia, deu os estatutos, tá? E, consequentemente, eles também seriam salvos. Mas foi para esse sentido que Jesus veio para os judeus. Judeu rejeitou. E o que nós ganhamos com isso? Ganhamos a primazia. Agora é nós que anunciamos a palavra. Quem era para estar na minha porta aqui falando de Jesus Cristo era judeu. Era para o judeu chegar para mim e falar que Jesus Cristo é o Messias. Eles rejeitaram isto. Mas essa missão agora cabe a mim e a você. Então vamos anunciar ao mundo que a primazia agora é nossa, de anunciar o Messias tão esperado, tão prometido, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar participando até aqui. Eu peço que você esteja deixando um joinha para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante para a plataforma deles. Peço também que você esteja se inscrevendo no nosso canal, tá? Que é muito importante para o nosso crescimento. Que Deus te abençoe poderosamente e obrigado.